São Mateus capítulo 27, também começando no versículo 32. Os irmãos que chegaram depois da leitura têm a oportunidade de ouvir novamente a leitura. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes e lançaram sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sorte. E assentados o aguardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à esquerda e outro à direita. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo em 3 dias e o reedificas, salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos e fariseus, escarneciam dele e diziam: Salvou os outros e a si mesmo não salva. Se é o rei de Israel, desce da cruz e cremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos também lançaram em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e a embebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele estavam, que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres, e tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Meus amados irmãos, é até aqui a leitura que quero fazer. Estamos diante de um texto que relata o sacrifício salvífico de Jesus. E diante desta passagem, diante deste capítulo, desta leitura, e também diante desses elementos que estão aqui, que faz referência ao corpo de Cristo,
que foi rasgado na cruz do Calvário. E diante do vinho, que representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz por nós. E eu entendi que a meditação que eu fiz nesta tarde, diante desta passagem bíblica, eu achei de bem compartilhar com os irmãos, como serviu de reflexão para mim, que também sirva de reflexão para nós, antes de participarmos da ceia do Senhor. E esta reflexão começou lá na noite em que Jesus foi traído. Que ele disse, lá em Coríntios, está lá, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de mim. Então este ato se repete aqui ao longo dos anos, como hoje está acontecendo. Mas que esta passagem, esta leitura, nos traga uma reflexão, que possamos entender que não seja somente hoje uma repetição da celebração da ceia, mas que traga diante de nós e diante desses elementos que representam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo para a nossa redenção. Estamos nesta noite em um encontro diante de Deus, diante dos irmãos e diante de nós, dentro de nós. Porque se isto for feito, esta reflexão for feita de maneira profunda, e tivermos a conscientização do que representa o pão e o vinho na vida do cristão, no ato da ceia não é somente uma repetição de beber o vinho e comer o pão, mas é uma festa dentro de nós, a festa da salvação no nosso coração. Para quem entendeu o que significa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sente a festa da redenção dentro do coração agora. Serve como reflexão, como lembrança, como recordação. Fazer isto em memória de mim, não com tristeza, com pesar, como um ato depressivo, como Jesus estivesse morto ainda na cruz. Não! A sua missão de salvação, que começou na noite em que foi traído, terminou quando ele expirou, na hora nona, e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. E ali não acabou a história. Nos capítulos seguintes falam da ressurreição de Cristo. Aleluia! E os irmãos que conhecem esta passagem, até decorada, sabem que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Maria Madalena e outra Maria foi no sepulcro no final do sábado, já no início do primeiro dia da semana, e encontrou lá algo diferente. Houve um grande terremoto ali. Glória a Deus. Quando aquelas mulheres chegaram ali e encontrou dois varões sentados em cima da pedra que tinha sido rolada da porta do sepulcro. Se eu estiver errando, se é um ou se é dois, os irmãos me perdoem e me corrijam. Mas eles disseram para ela:
Não tenhas medo, porque houve um terremoto, e os guardas que ali guardavam o sepulcro, pastorando o corpo de Jesus, a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados e estavam como mortos. Mas eles disseram para aquelas mulheres: não tenham medo, eu sei que procuro aqui Jesus, mas ele já ressuscitou, vem e vê o lugar onde puseram o Senhor. E elas foram ver, ele já tinha ressuscitado. Mais tarde apareceu aos discípulos, glória a Deus, e ele disse: a mim foi-me dado todo o poder no céu e na terra, ide por todo mundo, aleluia, pregai o evangelho a toda criatura, anunciar, irmãos, e é isto que a igreja vem fazendo, na convicção e na certeza de que este Jesus, ele ressuscitou e nos ordenou a fazer este ide glorioso, e hoje esta igreja está aqui por esta graça, este favor imerecido de Deus. E é por esta razão que nesta noite acontecerá esta festa em nossos corações, mas que façamos com convicção, com certeza, com alegria. Quando Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice, ele não disse para que fujam da ceia, para que deixe de ceiar, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lembre-se que o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Esse sangue representado aqui. Tome posse do sangue de Cristo. Sinta o perdão de Deus. Participe da ceia, porque se não fosse assim, Paulo teria dito: examine-se, pois, o homem a si mesmo e fuja da ceia, fuja do pão. Mas ele não disse: examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão. Participar dignamente é reconhecermos que somos indignos, mas com a graça de Deus somos dignos. Digno do perdão de Deus, digno de participar da ceia, digno de esperar a volta de Jesus, que em brevemente acontecerá. E é esta a nossa alegria, a nossa esperança, irmãos. Glória a Deus. Se não tivéssemos nenhuma esperança, isso aqui seria simplesmente, não valia nada. Mas o final de tudo isto é a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a morada da igreja com Cristo. Glória a Deus. E que esta passagem bíblica venha como reflexão aos nossos corações, nos deixando conscientes deste ato glorioso, desta festa maravilhosa dentro de nós nesta noite. E todas as vezes que nos encontrarmos para participar desta mesa gloriosa que Cristo, através do seu sacrifício, nos proporcionou. E que isto, irmãos, venha acontecer em nossas vidas até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém.